Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega. É com imensa alegria e satisfação que nesta manhã estamos juntos para a continuação da nossa leitura bíblica no Evangelho de Mateus e hoje o capítulo 22. Neste capítulo, Jesus continua a controvérsia do capítulo anterior, aonde ele havia revelado a culpa de Israel em rejeitar o pai e rejeitar o filho. E agora revela a culpa de Israel ao rejeitar o convite para entrar no reino, ao rejeitarem o Espírito. Nós queremos lembrar que nesta parábola, que está no versículo 11 a 14, Jesus, ele nos mostra uma grande realidade com uma alegoria bem interessante. O rei representando Deus Pai, o Filho, Jesus Cristo, esposa, igreja, primeiros convidados, a nação de Israel, segundo convidados, judeus e gentios. Queremos trazer a lembrança, queridos, cuidado que precisamos ter de não confundir a parábola do banquete de Lucas capítulo 14, versículos 16 a 24, com esta parábola. Apesar de ambas apresentarem vários elementos em comum, mais uma vez, vemos o pai e o filho, apesar do que os lavradores haviam feito, o filho está vivo e tem uma esposa. Ao que parece, trata-se de um retrato de Jesus e a igreja. O período descrito nesta parábola deve ser aquele posterior à ressurreição e ascensão de Cristo e à vinda do Espírito Santo. O rei desta parábola, ele reagiu à forma como o povo tratou o seu servo com fúria e enviou seu exército para matar todos e destruir suas cidades. Depois, mandou convidar outras pessoas para a festa. Trata-se de uma representação da maneira de Deus tratar com Israel, por causa do que fizeram com seu servo. A graça e a misericórdia de Deus é tão grande que ele envia então os primeiros cristãos cheios do poder do Espírito, e o Espírito Santo veio através destes discípulos que testemunharam com grande poder que Jesus estava vivo e que a nação poderia ser salva. Atos capítulo 2, versículos 32 a 36, capítulo 3, versículos 19 a 26. Os milagres que fizeram eram prova de que Deus trabalhava neles e por meio deles. Mas Israel também rejeitou o Espírito Santo. Essa foi a acusação de Estevão contra a nação. Vós sempre resistes ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51. Com o apedrejamento de Estevão, a paciência de Deus com Israel começou a se esgotar. Apesar de ter adiado o julgamento por quase 40 anos, em Atos capítulo 8, versículos 1 em diante, nós vimos que a mensagem foi levada aos samaritanos. Em Atos capítulo 10, verificamos que a mensagem foi pregada aos gentios. E isso nos faz lembrar o que Jesus havia prometido aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. No entanto, estava o ministério do Espírito Santo. Ele veio sobre a igreja em Pentecostes e os apóstolos realizaram grandes sinais e prodígios. Atos 2:43, Hebreus 2, versículos 1 a 4. Os governantes rejeitaram o testemunho do Espírito e, com isso, fizeram sobrevir o julgamento final. Haviam rejeitado o Pai,
o Filho e o Espírito, e não restava mais oportunidades. Do versículo 11 a 14, nós temos a impressão que é o ápice da parábola, mas sua importância é vital. A roupa de casamento foi providenciada pelo anfitrião para que todos estivessem vestidos adequadamente conforme o rei queria, e para que os pobres também não se sentissem deslocados. A salvação é pessoal e individual. Devemos aceitar o que Deus nos dá, a justificação de Cristo, e não tentar confeccionar uma roupa para nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma vez que essas parábolas possuem, sem dúvida alguma, ênfase nacional, a ênfase pessoal no final é extremamente importante. Os líderes do país eram culpados da cegueira espiritual, hipocrisia e desobediência deliberada à palavra. Em lugar de aceitar a acusação de Jesus e se arrepender, decidiram atacá-lo e discutir com ele. Essa decisão resultou em um julgamento. Devemos ter o cuidado de não seguir esse exemplo de desobediência. Versículos 15 ao versículos 22, a questão do tributo. Fariseus e herodianos eram inimigos, mas nessa ocasião se uniram contra um adversário em comum. Os herodianos constituíam um partido que apoiava Herodes. Eram favoráveis à cobrança de impostos. Afinal, Herodes necessitava do apoio de Roma para permanecer no poder. Os zelotes, uma organização política de judeus fanáticos, costumavam organizar protestos contra Roma e se opunham a qualquer imposto romano. Ao escolher a questão dos impostos, os fariseus e herodianos sabiam que qualquer resposta que Jesus desse seria problemas para ele e seus discípulos. Caso apoiasse o imposto, criaria problema com os judeus. Caso se opusesse ao imposto, criaria conflito com Roma. Este fato por si só teria sido motivo suficiente para Jesus se recusar a responder à questão. O mestre sabia que as pessoas ao redor não entenderiam. Tinha diante de si uma oportunidade de calar os inimigos e ao mesmo tempo de ensinar-lhes verdades importantes. Cada governante cunhava as próprias moedas e nelas colocavam sua imagem. O denário trazia a imagem de César, portanto pertencia a César. Dai, pois, a César o que é de César, respondeu Jesus, e a Deus o que é de Deus. Nessa resposta, Jesus ensinou várias verdades. A primeira, os cristãos devem honrar os governantes e lhes obedecer. Trata-se de uma verdade ensinada em outras passagens no Novo Testamento. Romanos capítulo 13, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 a 17, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante. Os cristãos têm uma cidadania dupla, celestial e terrena. Filipenses capítulo 3, 20. Devemos respeitar nossos governantes e líderes eleitos aqui na terra, obedecendo a lei e cumprindo nosso dever cívico e orar por todas as autoridades. Segundo, os cristãos devem honrar a Deus e lhe obedecer. César não era Deus. Os governantes não podem impor a religião, Atos 5:29, nem tampouco restringir a liberdade de culto.
Os melhores cidadãos honram seu país porque adoram a Deus. Terceira, o homem foi criado à imagem de Deus e deve tudo a seu Criador. A moeda trazia a imagem de César, enquanto o ser humano regenerado traz a imagem de Deus, que foi restaurada por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27, Efésios capítulo 4, 24, Colossenses capítulo 3, versículo 10. Dos versículos 23 a 33 é tratado sobre a ressurreição. Fariseus e herodianos fracassaram no seu plano ardil. Os saduceus entraram com seu ataque para tentar Jesus. Contrário aos fariseus, os saduceus não acreditavam no mundo espiritual, nem na doutrina da ressurreição. Atos capítulo 2, versículos 23 a 8. Só aceitavam as doutrinas do Pentateuco, os 5 livros de Moisés. A ilustração hipotética que os saduceus apresentaram foi baseada na lei judaica do casamento de levirato, descrita em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 10. A palavra levir, que deu origem ao termo levirato, vem do latim que significa o irmão do marido, e não tem relação alguma com a tribo de Levi. Esse costume tinha por objetivo preservar o nome de um homem que morresse sem deixar herdeiro. Os saduceus baseavam sua descrença na ressurreição no fato de que nenhuma mulher poderia ter 7 maridos na vida futura. Jesus lhes diz que não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Na próxima vida não haverá necessidade de casamento nem de reprodução humana. Jesus disse que seriam como anjos, assexuados, não casam nem se dão em casamento. Jesus não se contentou em refutar apenas os saduceus com seus conceitos absurdos sobre a vida futura, mas também respondeu à questão da ressurreição, e para isso recorreu a Moisés. Sabia que Moisés era a única autoridade que aceitariam e chamou a atenção deles para Êxodo capítulo 3, versículo 6, em que Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não disse eu era o Deus de Abraão, pois significa que Abraão não existia mais. Ao dizer eu sou o Deus de Abraão, o Senhor deixa claro que esses 3 homens estavam vivos naquele momento. Ao repetir o Deus de, o Senhor mostra que os conhecia e que os amava pessoalmente e individualmente. A Bíblia é a única fonte de informação sobre o que precisamos saber sobre a vida futura. A especulação sobre o futuro é um perigo, mas somos nas Escrituras Sagradas encorajados, consolados e esclarecidos. Jesus respondeu aos saduceus insensatos de maneira tão detalhada que os fez calar. Versículo 24. Até mesmo as multidões se maravilharam com a resposta. Dos versículos 34 a 40, é feita uma pergunta ética sobre a lei. Obviamente que os fariseus gostaram em ver seus inimigos saduceus numa situação embaraçosa. Estando eles reunidos, um deles aproxima-se de Jesus e faz uma pergunta: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Versículo 36. Não se tratava de nenhuma novidade, pois os escribas vinham debatendo essa questão havia séculos. Registraram 613 mandamentos da lei,
248 positivos e 365 negativos. Uma pequena observação: mais um mandamento negativo e teríamos um mandamento negativo para cada dia, incluído o ano bissexto. Ninguém jamais seria capaz de conhecer e de obedecer a todos eles. Assim, para facilitar, os mestres dividiram os mandamentos em pesados, importantes e leves, não importantes, permitindo então que as pessoas se concentrassem nos mandamentos mais pesados sem se preocupar com os triviais. Jesus cita a Shema, Deuteronômio 6,4, uma confissão de fé recitada diariamente por todo judeu ortodoxo. A palavra Shema vem do hebraico que significa ouvir, pois a confissão de fé começou com ouve Israel. O maior mandamento é amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que possuímos: coração, alma, espírito, força, bens e serviço. Amar a Deus não significa termos bons pensamentos e conhecimento sobre Ele, pois o verdadeiro amor envolve não apenas o coração, mas também a volição. Onde há amor, haverá serviço e obediência. Mas o amor a Deus não pode ser desassociado do amor ao próximo, de modo que Jesus também cita Levítico 19:18 e coloca no mesmo nível do Shema. Sabemos que toda a lei e os profetas baseiam-se nesses dois mandamentos. Podemos dizer que até os ensinamentos das epístolas no Novo Testamento concordam com essa afirmação. Se um homem ama a Deus de fato, também deve amar ao seu irmão e ao seu próximo. 1 João 3, versículos 10 a 18, capítulo 4, versículos 7 a 21. O amor é a base para a obediência. Na verdade, a lei como um todo se resume no amor. Romanos 13, 8, 10. Se amarmos a Deus, amaremos nosso próximo. E se amamos nosso próximo, não faremos nada para prejudicá-lo. Aquela velha máxima: o mal que eu não quero para mim, não devo desejar ao meu próximo. O escriba que havia feito a pergunta a Jesus parecia ser um homem sincero e honesto, concordando publicamente com Jesus. Marcos capítulo 12, versículos 32 e 33. Jesus havia acabado de falar da relação entre religião e governo, entre esta vida e a próxima, e entre Deus e o próximo. Trata-se do relacionamento fundamentais e não podemos ignorar esses ensinamentos de nosso Senhor. Mas a pergunta que Jesus faz é ainda mais fundamental. Versículo 41 a 46, uma pergunta sobre o Messias. De quem o Messias é filho? Perguntou Jesus. Como mestres instruídos na lei, sabiam a resposta: é filho de Davi. Se necessário, poderiam ter feito referência a várias passagens do Antigo Testamento. Depois dessa resposta, Jesus propõe outra questão, dessa vez citando Salmos 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Todo estudioso judeu ortodoxo interpretava essa passagem como uma referência ao Messias. Somente o Messias poderia sentar à direita de Deus Jeová. Jesus acreditava na inspiração e exatidão das Escrituras do Antigo Testamento, pois afirmou que Davi,
havia proferido tais palavras pelo Espírito. Mateus 22, 43. Ninguém se atreveu a questionar a exatidão ou a autoridade do texto. Se o Messias é filho de Davi, perguntou Jesus, então, como o Messias também pode ser chamado de Senhor de Davi? Há apenas uma resposta para esta questão. Como Deus, o Messias é o Senhor de Davi, mas como homem, ele é o filho de Davi. Ele é a raiz e a geração de Davi, Apocalipse 22, 16, Salmo 110, 1. Mostra a divindade e a humanidade do Messias. Ele é o Senhor de Davi e também filho de Davi. Enquanto ministrava aqui na terra, Jesus aceitou com frequência o título messiânico, Filho de Davi. Mateus 9, 27, 12, 23 e capítulo 15, versículos 22. Capítulo 20, versículo 30, versículo 31, capítulo 21, versículo 9 e versículo 15. Os líderes ouviram as multidões o proclamarem como Filho de Davi quando entrou em Jerusalém. O fato de ter aceito esse título é evidência de que Jesus sabia que era o próprio Messias, o Filho de Deus. Como Deus era Senhor de Davi, mas como homem era filho de Davi, pois nasceu da família de Davi. Os estudiosos daquele tempo mostravam-se confusos com relação ao Messias. Viam duas representações do Messias no Antigo Testamento e não conseguiam conciliá-las. Uma mostrava um servo sofredor, a outra um rei conquistador. Havia dois Messias? Como seria possível ao servo de Deus sofrer e morrer? 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 a 12. Se tivessem prestado atenção nas palavras de Jesus, teriam aprendido que havia apenas um Messias, mas que este seria tanto humano quanto divino. Sofreria e morreria como sacrifício pelo pecado. Em seguida, ressuscitaria dos mortos triunfante e um dia voltaria para derrotar seus inimigos. No entanto, esses líderes religiosos tinham suas próprias ideias e não estavam dispostos a mudá-las. Se houvesse aceitado esse ensinamento, também seriam obrigados a aceitar Jesus como Messias, algo que não desejavam fazer. O resultado desse dia de conversações foi o silêncio por parte dos inimigos. Não se atreveram a perguntar mais nada a Jesus, não porque creram na verdade, porque tinham medo de encará-la. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Lucas, capítulo 20, versículo 40. Também não tiveram coragem de encarar a verdade e de agir em função dela. Tomar uma decisão sobre Jesus é uma questão de vida ou morte. As evidências estão dispostas para serem examinadas por todos. Podemos sondá-las definitivamente e deixar escapar a verdade, ou podemos analisá-las com honestidade e humildade e descobrir a verdade, crer e receber a salvação. Os líderes religiosos estavam tão cegos pela tradição, posição social, orgulho e egoísmo, que não conseguiram e não queriam ver a verdade e aceitá-la. Que Deus, através do seu Espírito, nos dê entendimento e compreensão de quão pecador, destituído da graça de Deus estávamos, mas que por seu grande amor nós somos atraídos por Cristo a Ele, e Ele nos amou, nos perdoando, nos regenerando e nos fazendo o templo de sua habitação em espírito.